sou a Rose. E eu sou o Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal. Amor, que temos hoje. Mais um dia feliz, porque temos doações. Obrigada que fez o pedido, meu amor. Foi o Freddy Eduardo. Ele doou quinzão lá no LivePix. Muito obrigado, meu nobre. Vocês que dão no LivePix ajudam muito, muito, muito mesmo o canal. Verdade. E este casal aqui. Bom, ele pediu a inteligência artificial com 2 cérebros. Mano, 2. 2 cérebros. Não era nem pra ter um. Tem 2. É de qual canal? Richard. Não conheço esse canal, a gente vai ver agora. Mas antes da gente ir pro vídeo, o que eles têm que fazer? Like, se inscreva, ative o sininho e bora reagir conosco. Bora. Você já ouviu falar em uma inteligência artificial que tem 2 cérebros? Bem, o lançamento do remake de Resident Evil 2 trouxe à tona uma criatura que viria a ser um dos perseguidores mais populares da franquia. O Mr. X, um cara imparável com uma força esmagadora e uma capacidade de transformar qualquer área que você tiver em um local perigoso. Só que apesar de tantas qualidades, ele ainda tem um defeito. Ele é muito simples. Ele só anda pra frente. Quando te acerta um soco, pra fazer algum emote, tipo arrumar um chapéu, te dando tempo pra você poder contornar ele e passar por ele sem muito sufoco. O que torna ele extremamente fácil de ser burlado. Pois se tirarmos todas as suas qualidades, a gente percebe que ele só tem um cérebro. E esse cérebro coloca toda a sua força em dar socos e andar pra frente o tempo todo. E isso vale para qualquer inimigo que você possa se lembrar em outro jogo. Só que recentemente eu tive a oportunidade de jogar Alien Isolation. E lá eu encontrei um perseguidor igualmente capaz de tornar qualquer área perigosa, igualmente invencível, mas ele faz mais do que isso. Ele pensa com 2 cérebros. E esse, senhores, é o Xenomorfo. Uma criatura que está em um jogo sobre isolamento, desespero, sobrevivência, mas acima de tudo, um jogo em que você se sente uma presa que só pode fugir. Deve ser bravo, não consegue fugir. Não consegue, tá? Prazer, Richard. A premissa de Alien Isolation é bem simples. Sobreviver a uma série de encontros com Alien usando os recursos do mapa e os seus próprios recursos que você cria para ludibriar o bicho. Só que do contrário dos outros jogos da série, nesse você não consegue matar a criatura. A única opção que você tem é se esconder e se esgueirar até a saída. Eu pessoalmente comecei a jogar pensando que tomaria uma chuva de jumpscares e acabaria desistindo do jogo. Inclusive no começo eu tomei alguns. Só que eles foram diminuindo, e o medo de tomar um jumpscare foi trocado pelo medo de sequer ser sentido pelo Alien. E o jogo conseguiu construir essa tensão graças ao comportamento do Alien e quanto mais eu interagia com ele. A tensão, por exemplo, se mantinha nos encontros com o Xenomorfo, pois ele sempre parece saber onde eu estava. Se eu trocasse de área, em poucos instantes ele estava lá. Esse comportamento do Alien pode ser explicado por uma coisa que as pessoas chamam de macro-IA. Ou macro-inteligência artificial, onde eu sou observado constantemente, e é ela que está informando a minha posição, não de forma exata, mas um mais ou menos, fazendo o bicho circular os dutos, esperar um motivo, por mais minúsculo que ele seja, para descer deles e te caçar. E mesmo que ele desça dos dutos, caso não haja nenhum som sendo provocado, ele vai precisar ser orientado por esse primeiro cérebro a sempre estar seguindo um caminho que te leva até onde você se encontra, mas nunca entregando exatamente onde, pois é aí que o segundo cérebro precisa trabalhar por conta própria, a fim de atingir esse objetivo. Esse segundo cérebro é a micro-IA, a micro-inteligência artificial. Enquanto ele está me caçando, ou seja, a micro-IA está em ação, existem 2 estados. O primeiro é quando ele está em um palco, em que é possível vê-lo e da mesma forma ele pode me ver. Mas enquanto isso não acontece, um medidor invisível de ameaça te indica a intensidade da presença do alien. Pode variar dependendo do quão perto ele está, e se eu posso ouvir os seus passos ou grunhidos ou simplesmente vê-lo na minha frente. Quando o medidor atinge um limite, a criatura vai se dirigir para a ventilação mais próxima e vagar na parte de cima do mapa, buscando não só um motivo para descer de novo, mas preparar algumas armadilhas caso você passe por baixo de um duto cheio de baba escorrendo dele. Esse é o segundo estado, chamado de bastidores. Inclusive, quando ele entra nesse estado, ele
simplesmente fica invisível. Justamente para não acontecer uma situação em que você tá andando e olha para a janela da nave e vê um bicho voando no ar assim, como se tivesse bugado. Quebraria a imersão, não quebraria? Mas é possível vê-lo através do sensor de movimento. E nesse sensor parece que ele tá se movendo muito rápido, mas na verdade ele tá se teleportando mesmo. Por isso que a impressão é essa. Agora voltando, toda vez que eu ouvi o som do alien entrando nos dutos, eu sabia que era hora de agir. Saí então de onde eu estava escondido e buscava fazer o meu objetivo, o mais rápido possível, porque mesmo que parecesse que era um momento mais tranquilo, a tensão de imaginar ele descer dos dutos de novo me dava um sentimento de urgência. Como se eu não pudesse perder aquela breve oportunidade que eu tinha de cumprir uma tarefa. Essa ansiedade na gameplay é um dos pontos que me acenderam a curiosidade de entender melhor como isso funciona em Alien Isolation. Mas explicar os dois cérebros é apenas a ponta do iceberg, pois o grosso de todo o comportamento da inteligência artificial fica na sua árvore de comportamento. Cada ação leva a uma reação, e dentro dessa árvore existem 100 possibilidades que representam suas respostas a cada coisa que fazemos no jogo. Essas coisas dependem muito do que cada player prefere fazer ao se esconder e ludibriar o alien. No meu caso, por exemplo, ao longo da gameplay, eu me escondi muito nos dutos de ventilação e em armários, e muitas das vezes acontecia do bicho checar esses armários, entrar nos dutos que eu estava escondido, e no último caso, os dutos, a morte era certeira. Isso passou a acontecer ao longo do jogo, pois no começo ele não fazia isso. A mesma coisa se aplica a uma situação onde eu usava e abusava dos lança-chamas e molotovs, pois até então era a ferramenta mais efetiva possível contra ele. Nas primeiras vezes, o xenomorfo fugia imediatamente depois de tomar uma rajada de chamas, me dando tempo para fazer uma missão ou me esconder. Mas depois de algumas vezes abusando desse recurso, ele começou a responder de uma forma diferente. O alien não estava mais fugindo na primeira baforada. Ele apenas recuava um pouco, ficava parado e caminhava lentamente na minha direção. A primeira vez que isso aconteceu, eu pensei, putz, lascou. Ele aprendeu isso aí também, forçando um gasto maior de munição pro lança-chamas, até que de fato ele fugisse, porque agora, para eu fazer ele fugir, eu tinha que gastar mais munição. Note que as duas situações que eu exemplifiquei só passaram a causar uma reação diferente do alien após um tempo, e isso, senhores, é a adaptação dele em prática. Quanto mais vezes realizamos um mesmo método para despistar ele, maior é a probabilidade de um ramo da árvore de comportamento dele ser desbloqueada. O alien não vai ativar as 100 coisas que ele pode fazer logo no primeiro segundo de tela, só se você ativar um mod, é claro. Mas na verdade, ele vai priorizar as que ele entende que estão sendo mais usadas contra ele, moldando assim a dificuldade, como se fosse personalizada para que cada pessoa sinta a experiência na mesma intensidade que as outras pessoas. Que da hora. Bem, antes mesmo do alien conseguir se adaptar, ele precisa absorver aquilo que ele sente, seja ataques como tiros e fogo ou sons e toques que lhe dão as informações capazes de desbloquear novas respostas, gerando assim a adaptação. Assim como o ser humano possui seus 5 sentidos, a IA do alien também possui os seus. Não 5, mas por exemplo, a audição e a visão. Não só o xenomorfo, mas os outros inimigos do jogo, como humanos e androides, possuem não um, não 2, mas 4 cones de visão diferentes. Esses cones são o espaço que um NPC pode ver as coisas, e tudo que pisar nesse cone imaginário vai ser registrado pelo NPC. E uma resposta vai ser dada, claro, dependendo do jogo. Vemos representações de cones em minimaps de jogos como Metal Gear e Dying Light. Mas voltando para o Alien, nós temos o primeiro cone, que registra a visão geral com alcance bem longo. A focada, onde ele vai priorizar olhar para coisas específicas como um armário. O olhar periférico, que seria como o nosso querido canto de olho, onde não estamos enxergando diretamente ou focados naquilo. E por fim, o olhar aproximado, que o faz enxergar, por exemplo, coisas por baixo dos olhos dele. Veja que cada um desses cones vai te detectar de uma forma diferente, em intensidades diferentes. Se não houver nada entre você e os olhos dele, você vai ser dado como visto, mas não por completo, pois quanto mais tempo você tiver dentro de um cone de visão, mais a sua presença vai ganhando força aos poucos, até definitivamente você ser detectado e então atacado. Só que, senhores, não se esqueçam que ele também tem ouvidos, e esses ouvidos
tecidos são sensíveis a muitas coisas. A forma como eu ando, por exemplo, pode chamar atenção em diferentes intensidades, sendo, por exemplo, o andar agachado muito menos barulhento do que sair correndo por aí. Só que já me ocorreu de andar na ventilação mesmo agachado e os sons que eu fazia acabavam chamando a sua atenção, voltando naquela parte onde ele se adapta a essa forma de se esconder. Outros sons mais óbvios, como atirar com armas e bater em paredes, também fazem o bicho ouvir. Inclusive eu usei isso ao meu favor algumas vezes em um trecho do jogo para manipular essa IA a matar alguns inimigos armados. Eu simplesmente dei um tiro neles, me escondi e fiquei assistindo o circo pegar. Caraca! Esperto. Jogo é difícil. O que acontece é que isso força o alien a sair dos bastidores imediatamente, mas dando uma janela bem curta de tempo para fugir. Agora, há os sons menos óbvios também, que eu pensava que não chamavam a atenção, mas na realidade eram um chamariz mortal, como um sensor de movimento. O meu maior amigo na hora de saber a posição dos inimigos, mas também o meu maior inimigo quando eu tava me escondendo. Isso porque ele faz um sonzinho de bip quando detectar algo no radar. E esse som pode atrair a atenção do alien se ele estiver perto o suficiente. Isso já vale como dica. Use o sensor com sabedoria, pois você pode acabar como eu. É uma dinâmica bem parecida com a lanterna, que pode gerar uma confirmação visual para que o alien saiba onde você está. Todas essas interações giram em torno do vagaroso processo de caçada do xenomorfo, que adota uma movimentação bem centrada em circular ao redor de uma área de interesse, explicando o motivo dele sempre estar onde queremos ir, como por exemplo um objetivo que queremos chegar. Enquanto ele tenta focar na busca pela presa, também circula em torno de uma alavanca, por exemplo. Mas felizmente a programação do alien não deixa ele ficar colado do lado do objetivo que eu estava tentando chegar há mais de 10 minutos. Isso significa que existe um círculo protetor em volta de algo assim, e uma vez dentro dele, eu posso me considerar seguro, pelo menos por um tempo. O tempo que ele fica patrulhando ou dentro dos dutos de ventilação varia com a dificuldade e em qual parte do jogo nós estamos, como em áreas mais avançadas da campanha. Por experiência própria, minha jogatina foi no modo hard, que é a que o jogo recomenda para ter a experiência completa. E lá pro finalzinho do jogo, eu tava tendo sufoco para passar certos trechos, porque o tempo que a criatura ficava nos dutos estava muito mais curto. Então eu fui obrigado a diminuir a distância que eu percorri entre cada esconderijo, ainda por cima tentando chegar lá o mais rápido possível e sem fazer barulho, pois se isso acontecesse era batata pro alien sair dos dutos de novo. E pior ainda, fica mais tempo do que deveria patrulhando, justamente por causa dos barulhos que eu fazia. Se você então quiser ter uma experiência mais tranquila, o modo Easy vai aumentar o tempo que o alien fica nos dutos, diminuir o barulho que você faz com qualquer coisa, nerfar a visão dele, diminuir o tempo que ele fica te caçando e aumentar o tamanho da área de patrulha em torno de alguma coisa, para justamente te ajudar a se mover mais tranquilamente. E se você aumentar a dificuldade, o contrário vai acontecer. Bem, eu não poderia dizer nada mais além de que essa foi uma das experiências mais angustiantes, tensas e imersivas que eu já tive com um jogo do gênero. Eu espero que no futuro, novos jogos com inteligências artificiais realmente inteligentes possam criar perseguidores tão implacáveis e adaptativos como é. Afinal, estamos em uma época em que a IA já consegue fazer clonagem de vozes, geração de imagens e até vídeos. E eu confesso que não estava dando nada para esse bicho, mas esse jogo me fez despertar um certo respeito, um temor, algo que me faz reconhecer o valor que ele tem. Pois Alien Isolation me provou que a alcunha de organismo perfeito para o xenomorfo não era em vão. Esse vídeo foi feito exclusivamente para falar da IA desse monstro e como ela funciona em grande parte. Claro que existem muitos detalhes e pormenores que podem ser explorados, mas acredito eu que o grosso da coisa foi passado aqui, com algumas experiências pessoais minhas para complementar. Enfim, eu agradeço a sua atenção até aqui, muito obrigado por todo o apoio, me corrijam no que for necessário e até a próxima oportunidade. Falou! Vai ser muito difícil. Bom, cara, foi o que ele falou. Inteligência artificial, hoje em dia, já tá num nível que dá pra fazer muita coisa boa em jogos. É verdade. Né? Já não tem mais aquela limitação que tinha antigamente. Exatamente. E ali a gente viu a ramificação da árvore
de ações dele. E coisas que ele conseguia se adaptar. De tanto você utilizar aquela mesma estratégia, ele ia lá, se adaptava à situação e conseguia passar por Isso aquilo. deve ser desesperador enquanto você joga. Eu- Imagina, é. fazer isso aqui funciona. Quando ele chegar perto de mim, Não eu vou dar funciona baforada. mais. Aí ele vai lá. Não tenho mais medo. O cara tá maluco, velho. Uma parte ali, ele botou como se ele estivesse jogando. E os efeitos sonoros. Me daria medo de jogar esse jogo. Então, Deixa eu ter não medo de quero. jogar joguinhos de Esse terror. não gosto, não. Esse não. Cara, foi interessante. Gostei muito do vídeo. Eu também gostei. Ele explica bem. E como ele falou, foi a experiência dele ali no jogo. É verdade. Bom, se vocês quiserem mais vídeos como esse, podem falar nos comentários, doa lá no LivePix, pra se você quiser que saia um pouco mais rápido, beleza? E o link do vídeo original tá na descrição, se você gostou da nossa reação. Deixe seu like, se inscreva no canal e você assistiu O Efeito Casal.